Aleluia. Bom demais. Está aqui o pastor, o Paulo Júnior, o amigo, o companheiro de tanta coisa, né, Junão? Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem dois que tem história para contar, são nós dois aqui. Quanta coisa boa que Deus nos deu para a gente viveu junto e que a gente pode contar para abençoar muita gente. Mas eu não vou enrolar não, porque a gente quer ouvir o que Deus tem para nós através da sua vida. Amém? Obrigado, Deus, pela vida do Paulo Júnior. Privilégio tê-lo aqui com a gente. Pai, obrigado pelo vínculo de amor que nos une, que une todos nós, porque a gente sabe que, sendo parte desse mesmo corpo, Pai, como é gostoso a gente poder estar junto. Apesar de, às vezes, estar tão longe, na distância, mas, ó Deus, como é bom a gente estar junto nos corações. E a gente quer te pedir agora que o Senhor fale aos nossos corações, fala, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar, e permita que estejamos todos abertos, ó Deus, prontos para receber de Ti através do Teu Filho. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Não, mas levanta um pouquinho. Gente, imagina a alegria do cidadão. Privilégio, a honra. Quando eu recebi o convite, vocês não têm noção da manobra que foi. Não é para valorizar, não. Mas assim, meu Deus, eu não queria perder isso por nada. Só se Deus proibisse. E, assim, uma alegria, uma gratidão mesmo em Deus de poder estar vivendo esse momento com a igreja. E essa história, né? O Marquinhos estava lembrando, 18 anos atrás, a gente juntou cerca de 15 famílias, eu acho, e a gente foi reunir debaixo do telhado do posto lá, né? Tinha um posto ali desativado, e a gente foi usar as instalações lá para fazer, na verdade, para replantar, né? Porque a igreja se moveu e a gente sempre entendeu que havia um propósito, um desígnio de Deus para a vida dessa comunidade. E é maravilhoso estar aqui, pensar que já são 18 anos. Muita coisa mudou, porque agora tem que ter uma cadeira, tem que ter óculos. Então, mas graças a Deus. Muito bom ver as crianças aqui, tentar identificar, lembrar pela feição de cada criança, se eu consigo identificar o avô, o pai, ou alguém assim, né, da família. Muito bom, uma alegria mesmo, um privilégio. Estou trazendo um abraço da Alana. A Alana não pôde vir, porque a gente praticamente se encontrou em Goiânia e ela estava chegando da conferência lá de Tuiutaba e eu saindo para cá. A gente ficou junto lá, acho que menos de uma hora. Foi o prazo só da gente encontrar e se despedir. Eu trago um abraço dela. Vocês sabem o tanto que essa congregação é querida lá em casa, né, na vida de todos nós lá, da família. E aquilo que eu quero compartilhar realmente é algo do nosso coração, para a vida da igreja aqui. Eu estava ali usando o celular enquanto acontecia o louvor, porque eu estava tentando manter o meu povo lá online, assim, com algumas informações. E a hora que eu mandei uns vídeos, umas fotos, a primeira pergunta da Lana foi assim: quem que esse rapaz está cantando? Aí, embaixo do trem desse. Quem que esse rapaz está tocando e cantando? Muito bom, graças a Deus, né? E é maravilhoso mesmo. E, assim, eu quero compartilhar algo com vocês, eu não quero estender muito, porque a gente tem outras ministrações e eu creio que o momento, né, que culmina esse primeiro dia de encontro aqui vai ser o batismo, né? E a gente quer todo mundo mesmo empenhado. E aquilo que eu quero compartilhar, aquilo que Deus colocou no coração, tem tudo a ver aí com os batizandos. Então você presta atenção, recebe isso, né? Essa palavra. Eu tenho certeza absoluta que eu já compartilhei sobre esse texto com essa congregação aqui, em outro momento, mas eu não vou me furtar o privilégio de
buscar de novo nesse texto uma reflexão, um aprendizado, aprofundar mesmo o nosso entendimento e que isso seja. Se alguém puder arrumar uma água para mim, assim. Ah, tá aqui. Ó, Jesus amado. É o óbvio. Então, só deixa aberta a garrafinha. E aí, a palavra que eu quero compartilhar, obrigado, Sérgio. A palavra que eu quero compartilhar com vocês, o que está no coração mesmo, é que seja uma palavra assim, de ânimo. Uma palavra mesmo para animar. E que seja prática. Porque às vezes a gente vai compartilhar em alguns lugares, a gente busca assim, uma reflexão, um aprofundamento de conceito, um entendimento assim, mais profundo de valores mesmo. Aí às vezes as pessoas falam assim, puxa, Paulo, assim, parece que está batendo muito, está bem que desconstruindo. Então hoje é para ser um trem assim, para animar mesmo, não é para ninguém sentir assim, que apanhou, que foi complicado demais. E geralmente quando a gente vai compartilhar sobre essas questões assim, mais subjetivas, que é a área dos valores, dos princípios, quando termina, qual que você acha que é a primeira pergunta que eu escuto? Quando vai para perguntas, geralmente a primeira pergunta é, tá bom, mas e na prática? Então, é o seguinte, eu acho até curioso, porque depois de um esforço de reflexão, parece que a nossa cultura brasileira, a gente está tão pouco acostumado a aprofundar no sentido da reflexão, do entendimento, do pensamento estendido, até aprofundar um conceito. A gente tem uma cultura, às vezes, tão imediatista, tão focada em resultado, que parece que meditar, refletir, considerar, ponderar, discernir, aprofundar, parece que não é prático. Não, isso é a melhor de todas as práticas. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que medita, para que depois aquilo que a gente for fazer seja bem fundamentado, bem calcado. Mas hoje não vai ter dúvida, não. Hoje não vai ter jeito de escapar e falar assim, não, foi difícil, foi para bater. Não tem nada para desconstruir aqui, não tem nada para... É bem para encorajar mesmo, para animar. Se você chegou aqui meio desanimado, hoje é para... Entendeu? Você sai encorajado. E outra que não vai ter desculpa também, não. Não sei, na prática. Então hoje vamos falar uma coisa assim, bem prática. Glória a Deus. Amém? Para a vida da igreja, para a vida de quem está se entregando em batismo e tudo mais. Abra sua Bíblia aí, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. E diz assim, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma pausa aí, presta atenção, que Paulo está trazendo uma mensagem da parte de Deus, o Pai. E é interessante que ele não está falando assim, que é Deus, o Pai de Jesus Cristo. Não, ele é o nosso Pai e Pai de Jesus Cristo. Acho que tem hora que a gente esquece um pouco disso. A gente tem uma tendência de intuitivamente pensar que nós somos meio que assim, uns filhos meio assim. É um filho que é filho, mas também não é filho. Então, parece que filho mesmo é Jesus. Nós somos assim meio que uns agregados. Antigamente, o conceito de adoção era muito ruim. Porque muitas famílias, elas não adotavam. Elas traziam pessoas, muitas vezes buscavam no interior, pessoas de baixa condição, ou pessoas que tinham alguma necessidade, ou eram, às vezes, filhos dos empregados. E eles traziam essas pessoas para morar em casa, diziam que eram filhos adotivos, agregados, mas, na verdade, era quase um empregado barato. Era uma forma de produzir uma substituição de baixo custo para os filhos que estavam indo embora. Então, como às vezes as pessoas mais velhas não queriam ficar muito sozinhas, elas traziam os agregados. Aí aquela pessoa ficava com a falsa sensação de que tinha sido adotado, mas na verdade ele não era adotado, não, ele era um agregado. Ele fazia parte do ambiente, ele às vezes comia na mesma mesa, ele usufruía de alguns benefícios, mas ele não comungava a mesma natureza.
Às vezes era até de direito, mas não era de fato. Então, às vezes até sobrava lá um percentual do direito. Eu acho que tem hora que a gente tem esse conceito meio mundano e meio assim, quase escravagista de adoção, ainda. Porque quando a palavra de Deus diz que a gente recebeu o espírito de adoção, a gente pensa no adotivo e não no por adoção. Então, a adoção, ela não cria uma categoria secundária de filhos. A adoção é a forma divina de gerar filhos. Amém, irmão? De modo que todos os filhos, mesmo os gerados na carne, para que eles sejam filhos de fato e de direito e de fato, eles têm que ser adotados no espírito. Por isso que tem muito filho que é de direito, mas não é de fato, mesmo tendo nascido na carne. Porque não comunga o mesmo espírito. Desfruta o mesmo ambiente, usufrui algumas regalias, mas não há uma comunhão de natureza. Então, quando Cristo veio, ele veio para entregar o Espírito. E ao entregar o Espírito, ele nos tornar verdadeiros filhos de Deus, de mesma categoria. De modo que ele era unigênito, se tornou primogênito de muitos irmãos. Então a nossa relação com Cristo, igreja, presta atenção, a nossa relação com Cristo ela não é simpática, ela é empática. E às vezes, como igreja, a gente vai no limite intuitivo de ser simpático de Jesus. Aí a gente é devoto de Jesus, depende de Jesus, reza para Jesus, pede a ajuda de Jesus, mas a gente não entende a mesma responsabilidade de Cristo. Então fica parecendo que Jesus, Cristo, não vem nos ensinar como ser um filho de Deus. Depois de muitos anos, a gente fica pensando que a obra da salvação é Cristo continuar fazendo por nós e não revelar como Deus quer se manifestar através de nós, como se manifestou através de nós. Então a igreja não é o coletivo dos simpáticos. A igreja é a comunidade dos empáticos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós comungamos a mesma natureza. Nós somos da mesma identidade e vocacionados ao mesmo propósito. Então nós não estamos aqui para que Jesus nos ajude a cumprir nossos sonhos e alcançar nossas metas. Nós estamos aqui para alcançar, estabelecer e manifestar, dar completude ao propósito de Deus revelado em Cristo Jesus e iniciado através de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios que Cristo, que a igreja é o complemento. Isso quer dizer que não há Cristo sem nós. Amém, mano? A completude da obra de Cristo, ela se revela em, com e através de nós. Amém? Então é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nós. É o nosso Pai e Pai de Jesus Cristo. É nesse princípio que Paulo está escrevendo. Aí ele diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da operosidade da vossa fé, da resignação do vosso amor e da paciência, da perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a nossa eleição é de Deus. Sabendo, amados irmãos, que nós somos os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Então, o que eu quero compartilhar com a igreja aqui, Caraíba, nesses 8 anos, é essa reflexão encorajadora, desafiadora e prática de sermos os escolhidos de Deus. O que significa ser o povo eleito? E o nosso problema é que muitas vezes a gente pensa que essa eleição é para uma salvação futura, é a eleição para o céu. Então muita gente acha que ser o escolhido de Deus, ser o eleito de Deus, ser o filho de Deus, é uma coisa que vai se completar e acontecer lá na eternidade. Não,
O propósito de Deus para cada um dos seus filhos se cumpre aqui na terra. Então a escolha de Deus é para cumprir um propósito aqui, hoje e agora. Então quando ele está falando de uma escolha, ele não está falando de uma elite privilegiada. Na hora que a gente acha que são escolhidos de Deus, deve ser mais ou menos um VIP. Você sabe o que é um VIP? O VIP. Sabe o que é o VIP? O que você lê lá? Ah, o cara é VIP. O cara, aquele é VIP. Quer dizer o seguinte, very important person. Tem gente que acha que ser crente é ser uma very important person. Tem uma roda de anjos em volta de você, segurando as ondas, te protegendo para não te acontecer nada, e segurando a parada. Não, isso nada a ver. Isso é uma baixaria. Baixaria. Achar que nós somos uma very important person. Não é uma importância, é um significado. O Filho de Deus, ele não vale pela sua importância. Ele vale pelo seu significado. Então, ser escolhido de Deus não é pertencer a uma elite de privilégio. É pertencer, sim, a uma elite de vocacionados. De pessoas que foram escolhidas por Deus para cumprir um propósito. Amém, irmão? Então, não é uma elite na terra que vai acontecer desgraça com todo mundo, não vai acontecer com a gente. Negativo. Isso é só o capeta para ensinar um negócio desse. Só o Satanás para inventar uma doutrina dessa. Até porque, se for olhar para a história da igreja, os escolhidos de Deus vivem na relação. O cara morrer foi apredejado, flechado, batido, esquartejado, cortado ao meio. Uma luta danada. Que tipo de pessoa importante. Paulo chega a dizer, nós, os apóstolos, somos o quê? O espetáculo do mundo. Parece que o mundo se diverte de ver o nosso sofrimento. Não entendendo? Não. Mas eu prometi que isso aqui não era uma palavra para você ficar assim, achando que você está apanhando. Não. É para você entender que você é um escolhido. Há uma escolha. Só que o que nós precisamos compreender é que essa escolha é uma escolha de natureza e não de ordem. Ser um escolhido de Deus não faz que eu pertença a uma determinada ordem. Ser escolhido de Deus diz que eu pertenço a uma natureza exclusiva. Nós fazemos parte de uma elite, de um povo, de um ser exclusivo no processo da criação, que comunga, que compartilha, que desfruta, que conhece no sentido de pertencer à natureza de Deus. Então, na vida cristã, as coisas não são de ordem. Às vezes você está achando que Deus te escolheu para um serviço, não é? Deus não escolheu a gente para um serviço. Para o serviço, escolhidos foram os anjos. Nós não fomos escolhidos para o serviço. Isso não é uma tarefa. Deus nos convidou e nos escolheu para trabalhar com Ele, para que, em trabalhando com Ele, desenvolva-se em nós uma consciência de natureza. De modo que na vida a gente não está enfrentando poder com poder. Nós estamos enfrentando autoridade com poder. Poder com autoridade. Então, quando um filho de Deus se apresenta, ele representa uma outra natureza. Isso quer dizer o seguinte, deixa Deus ministrar no seu coração para agora você começar a ficar animado. É o seguinte, quando um filho de Deus está no cumprimento do seu propósito, ele pode enfrentar resistência, mas ele nunca vai enfrentar oposição. Vou falar devagar, porque às vezes você não escutou. Quando um filho de Deus está integralmente, ele está empaticamente, ele comunga dessa vontade soberana de Deus em repartir conosco a sua natureza. Isso quer dizer que no cumprimento do propósito, na manifestação da virtude, eu posso enfrentar resistências, mas eu nunca vou enfrentar oposição. Glória a Deus, amém. Amém. Por isso, eu preciso olhar a vida na perspectiva da natureza e não na expectativa da ordem. Tem gente que está achando que o sucesso está em ter estabelecido uma determinada ordem positiva. E não. O êxito, a bem-aventurança, não é você ter conseguido alcançar uma determinada ordem, que você avalia como positiva. Não. Você vai saber se você alcançou o propósito de Deus, o sucesso, a bem-aventurança, se você de fato alcançou o propósito de Deus na sua vida, se você perceber que ao fim de tudo, você desenvolveu de maneira plena e integral
a sua consciência de natureza. Você se tornou um filho de Deus na sua expressão plena. E não porque você entregou para Deus um serviço bem feito. Quem está entendendo? Então a nossa vocação não é de ordem. Nossa escolha não é de ordem. Nossa escolha é de natureza. Por isso, tem 3 tipos de pessoa. Tem o ignorante, o resistente e o obediente. Às vezes as pessoas não entendem. Presta atenção. Quando você está focado em ordem, você pode sofrer graves decepções. Você quer ver uma decepção com uma pessoa que acha que ele foi escolhido para pertencer a uma determinada ordem? Pertence à ordem dos crentes. Então ele acha que ele é um ser assim, de categoria superior. Não, não é de categoria, não é nada a ver. E aí às vezes você olha assim e fala, mas eu oro tanto, eu rezo tanto, entrego meus dízimos, faço tudo direitinho, gente. Aí vem aquele cara lá, safado, sem vergonha, que não, vagabundo, parece que os treinos na vida dele dá mais certo. Para mim, o cara não fez coisa nenhuma, os treinos estão acontecendo e tal. Tem muita gente, quem conhece alguém que já teve esse tipo de sentimento? Quem já viu contar? Você está lá agarrado, se esforçando, de repente o cara nada a ver, uma sexta-feira, assim, quase uma ameba. Vai lá e treina com ele. Aí você fala, não pode. Deve ter sorte. Tem gente que acha que tem sorte. Tem gente que acha que, apesar do cara ser crente, ele deu azar. E o cara é incrédulo, deu sorte. Não, vou explicar. Eu vou te explicar de uma forma muito simples. Hoje nós temos que ser prático. Amém? Quem quer ser prático? Seguinte, por que bêbado, quando cai ou capota, machuca menos? Alguém sabe dizer, não? Por que o cara nisso, tá tontão de tudo, cai, o cara levanta, só ele deu uma esfoladinha. E você tá ali, andando cuidado, pau. Aí você toma um tombinho, parece que é os capetas, não pode. Vai ver que o cara já é tão danado, a vida dele está tão ruim que os capetas não é culpa dele, é culpa de mim. Aí parece que ele acaba dando sorte. Vou explicar. É porque quando um bêbado cai, acontece com ele, ele não oferece resistência. Ele vai capotando, vai rodando assim até o trem parar. Aí parou, ele levanta. Então, mais ou menos. Agora, quando você está lá andando de bicicleta, de moto, de carro, você percebe que o trem vai dar uma desgraça, aí você pensa que você tem o poder. Porque você acha que é uma questão de ordem. Quem está entendendo o que eu estou falando? O bêbado não acha nada. Para ele não é nem de ordem, nem de natureza. Ele está bêbado. Entendeu? Mas o cara que acha, presume, o intuitivo, ele acha que ele tem algum poder. Ele quer resolver com poder. Quando ele quer resolver com poder, ele oferece resistência. Quando ele oferece resistência, ele agrava o efeito do impacto. Quando você, numa batida, quando você percebe que vai bater, você firma o braço. Se você fosse um bêbado, às vezes você não quebrava o braço. Você só sangrava o nariz. Está entendendo o que eu estou falando? Isso é física. Isso tem nada a ver com capeta. Entendeu? Por isso que a palavra de Deus diz que o pior estágio na vida de um ser humano não é a ignorância. O pior estágio na vida de um ser humano é ele ouvir e não colocar em prática. Então o que desgraça a vida das pessoas é que ele vai ouvindo e aí ele adapta o que ele está ouvindo à forma dele. Então ele é um simpático de Jesus. Aí a simpatia que ele tem por Jesus, ele vai adaptando o que ele ouve de Jesus à forma dele. Ele fala, não, o ajeito aqui é isso, mas não é tudo isso. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Eu canso de escutar a pessoa falar assim, não, Paulo, mas isso aí que você está falando, só Jesus. É isso, por isso que eu estou falando para você. Estou falando para um Jesus, estou falando para um Cristo. Então, se é só Cristo, então é só nós. Glória a Deus. Mas é que você percebe que a gente vai criando, nós fomos criando uma ordem que não existe. Não existe essa ordem que nós criamos. Não é o poder. A vontade de Deus não se revela no poder. A vontade de Deus se revela na plena harmonia da sua
natureza. Então, por isso nós temos dificuldade de falar de obediência. Porque quando eu falei assim, existe o ignorante, o resistente e o obediente. Você fala, meu Deus, já vai bater de novo. Porque agora ele vai falar de uma obediência o quê? Lá vem as ordens de novo. Não é. Está vendo como nós temos essa dificuldade? Porque toda gente que pensa, eu tenho que obedecer a Deus. Vocês serão meus amigos se fizer o que eu mando. A gente já está pensando o quê? Não. Quando ele fala de vocês serão meus amigos se vocês obedecerem, é o seguinte, a sua natureza estará perfeitamente harmonizada com a natureza dele. Então não é um código legal, é um código genético. Deixa Deus me entrar no seu coração. Quando a palavra de Deus nos apresenta o código de Deus, esse código não é legal. É um código genético. Então quando eu resisto à minha natureza, tentando criar uma ordem à parte, eu agravo o dano. Por isso que Deus fala assim, eu preferia que você fosse frio, ou que você fosse quente. Mas esse estado intermediário que nós criamos, dos simpáticos de Jesus, em que eu ouço e adapto a minha maneira, é a nossa forma de resistir à natureza, tentando estabelecer uma nova ordem. Quem está entendendo? Então a escolha não é de ordem. Não é uma categoria. Por isso é o seguinte, deixa Deus mencionar no seu coração. Por isso que as trevas nunca prevalecerão contra a luz. Por quê? Porque a treva é um real que não existe. Se apagar as luzes aqui, escureceu tudo. Não estou vendo nada. Está vendo? Ficou escuro, é treva, mas não existe. Sabe por quê? Porque a treva, ela não significa coisa alguma. Ela é a ausência da luz. Então, treva é uma coisa que existe, mas não é. Entendeu? Amém? Então, não tem jeito de você criar uma coisa para combater a treva. Não tem. E a luz não combate as trevas. Por isso que as trevas não combatem a luz. Porque quando você acende um fósforozinho, numa linguagem bem mineira mesmo, quando você acende um fosquinho, e pronto, a treva já não resiste. Então, bem e mal não é uma ordem. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deus nunca fez nada para corrigir um erro. Deus sempre faz tudo para cumprir um propósito. Então, Deus não sai corrigindo os erros de ninguém. E às vezes você está tão preocupado que as pessoas fizeram de errado. Fulano fez isso, me magoou e tal. Aí você está sofrendo com o erro dos outros. Uma coisa. Os erros que as pessoas cometem com você, ou seus próprios erros, são um nível de resistência, mas não podem se opor à vontade de Deus. Glória a Deus, irmão. Por isso que o Jó ficou doido na cabeça. Porque quando a vida dele começou a entrar em desordem, ele achou que ele estava com algum problema com Deus. Então o Jó passou a ter problema de ordem e começou a achar que isso era um problema de quê? De natureza. Aí ele procurou, tentou, falou, o que eu tenho que fazer, o que eu não faço? Aí virou aquela confusão. Aí, no meio daquilo tudo, ele procurou conselho. Por isso que ele, às vezes não está funcionando para você. Porque você está igual o Jó. Você consulta um, ele fala uma coisa. Você consulta outro, ele fala outra coisa. Mas agora como é que faz? Aí você consulta um e fala, você deve ter pecado escondido na sua vida. Meu Deus, você deve ter mesmo. Aí você consulta e fala, não, isso não é pecado, não, isso é os capetas tentando derrubar você. Porque no fundo você é bom mesmo. Você fala, não, eu sou bom. Eu acho que também não deve ser pecado. Aí, tá vendo? Você está tentando resolver como? Na ordem. Aí Jó escutou. Por isso que tem muita gente aqui que vive atrás de conselho e não funciona. Vai num profeta, ouve um negócio, depois ele vai num negócio, vai num culto, pede um conselho, fala com o pastor, fala com o que você quer, vai na cartomante, vai um punhado de coisa e não resolve a vida dele. Não resolve. Porque ele está achando que ele está com problema porque ele fez alguma coisa errada. Deixa Deus ministrar o seu coração. Nós estamos tratando o problema errado da nossa vida. Sabe por que nós estamos tratando o problema errado da nossa vida? Porque nós estamos tratando o pecado. E sendo que os pecados de todo mundo aqui foram perdoados. Os pecados de todo mundo. Por isso que às vezes você vê um cara cheio de pecado e dando sorte. Você fala, gente, parece que não tem pecado em tudo a nazar. Essa foi a crise do Jó. E na verdade, os pecados de todo mundo. Sabe quem quase te matou? Foi perdoado. Sabe quem te traiu? Foi perdoado. Sabe quem te magoou ontem? Foi perdoado. Já está perdoado. Os pecados que foram cometidos estão sendo cometidos e serão cometidos. Então, em termos de pecado, está todo mundo igual. Sabe por quê? Porque está todo mundo perdoado.
Porque o que nos afasta da vontade de Deus hoje não é pecado, é iniquidade. É o senso do direito. É achar que eu tenho o direito de criar uma ordem própria. E esse senso de ordem própria é uma rebeldia contra a natureza de Deus. Por isso que a gente fica inventando culto. A gente fica achando que um culto é mais abençoado que o outro, que a igreja é mais abençoada que o outro. Por quê? Por que a gente acha que um culto está sendo abençoado e uma outra igreja está sendo? Por que a gente acha isso? Porque a gente acha que Deus está aí andando do todo lado, recompensando quem está fazendo mais certo e punindo quem está fazendo mais errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos já foram perdoados. Até aqueles que acham que estão fazendo a coisa certa. Já foi perdoado da sua presunção. Da sua soberba. Você que acha que faz mais certo que os outros, até você já foi perdoado da sua soberba. Ó. Então qual é o nosso problema? É que a gente resiste. É isso que o Paulo entendeu. Ele falou, a minha grande luta é a tendência que a minha carne tem de resistir à minha natureza espiritual. Por isso que a gente tenta ser religioso para não ter que ser espiritual. Vou te falar uma coisa. Presta atenção que eu vou te falar bem devagar. Muitas pessoas estão tentando ser religiosas para não ter que ser espiritual. Porque quando ela é religiosa, ela cria uma ordem de mérito. Onde um crente pode merecer mais do que um incrédulo. E sendo que Deus nunca estabeleceu uma ordem religiosa. Deus estabeleceu uma condição espiritual, de natureza. Amém, irmão? E aí, concluindo, há 3 características da natureza espiritual, bem práticas, para garantir a você que tudo que você fizer na vida vai ser bem sucedido. Então a palavra diz o seguinte, que quando eu me submeto, quando eu assumo a minha natureza espiritual, quando finalmente eu passo a viver como um filho de Deus, como Cristo veio me ensinar. Então Cristo nos salvou porque Ele primeiro perdoou o pecado de todo mundo. Quando Ele perdoou o pecado de todo mundo, Ele colocou todos numa condição igual. Amém, mano? E agora, nessa condição, eu assumo o sublime, o solene desafio de meditar na palavra de Deus para aprender a ser o quê? Espiritual, viver de acordo com essa natureza. Fazer parte desse grupo de gente o quê? Escolhida. Escolhida para quê? Para revelar a natureza de Deus. E não para fazer a coisa certa, para no fim merecer alguma coisa melhor que o outro. Então presta atenção. Quais são essas 3 características? Bem práticas. E eu gosto, como engenheiro, eu gosto dessa ideia do 3. Do tripé. Porque ela é fantástica. Porque quando Deus coloca as coisas em 3 pontos, como por exemplo, o amor, a graça e a comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito. Então, quando ele coloca isso, ele mostra, ele dá para nós uma condição prática. Isso é para você entender de forma prática. O que são esses 3 elementos? São os pontos de apoio, de sustentação. Isso é um fundamento. Por isso que é o fundamento dos apóstolos. Então, quando eu entendo essa condição trina de Deus, que há 3 elementos que você não pode escolher um e rejeitar o outro. Ou é os 3 juntos, ou não é nenhum. Porque eles são cooperantes. Eles cooperam um com o outro. Então isso é uma plataforma. Por isso que quando você apoia alguma coisa sobre um tripé, aquilo não balança. Então quando você quer um elemento de precisão, quando você precisa apoiar um equipamento de precisão, você não pode apoiar em 4 pés, nem em 2. Se apoiar em 2, cai. E se apoiar em 4, balança. Fantástico. Até porque a partir de 4 é formação de quadrilha. Você está entendendo? Então, a pessoa, em vez dela querer ter o tripé de Deus, ela quer formar uma quadrilha. É por isso que você vê muito crente tentando equilibrar uma coisa que sempre vai mancar. Sabe aquela mesa de 4 pés que nunca ajusta? Aí você tem que ficar enrolando os guardanapim, enfiando debaixo dela assim para ver se ela sossega. Parece que ela está endemoniada. Você senta na mesa assim, parece que está possessa. Não, está possessa. Ela só está mal apoiada. Por isso tem muito crente. Tem crente, gente. Às vezes não é aqui não. Tem crente com guardanapim enrolado.
Se mexer um pouquinho, ele balança. Por isso, na hora que você chega perto dele, ele fala assim, mexe, não. Agora é que eu consegui ter um pouquinho de sossego. Por quê? Porque ele está com o guardanapim lá, enrolado. Porque quando você tem 3 pontos, por 3 pontos passa um plano. Isso quer dizer que você vai estar bem sustentado em qualquer tipo de superfície. Olha que coisa fantástica. Porque não é a superfície que determina o equilíbrio. É o fato de que em 3 pontos se estabelece um plano. Você entendeu ou foi depressa? Então não é a quantidade de apoio. Não adianta você ter... Por isso tem muita gente tentando se apoiar em tudo. A cabeça dele está uma farofa de ideia. Ele está tentando apoiar a vida. E parece que quanto mais ele busca apoio, mais balançado ele fica. Sabe aquele trem que você escolhe aqui, escolhe ali e o trem não firma? É porque ele não tem um plano. Por isso que quando Deus estabelece esse tripé, é uma referência, uma evidência e uma consciência. Repete comigo. Uma referência, uma evidência e uma consciência. Então, quando a partir de uma referência eu estabeleço uma evidência, e a partir de uma evidência eu formo uma consciência, pronto, está estabelecido o plano. Então, em qualquer situação, eu vou estar firme. Glória a Deus, amém? Quem está animado? A palavra está animando você ou não? Glória. Amém? Então, qual é o primeiro ponto que a gente quer destacar aqui? A resignação do amor. Então, o primeiro ponto referente da nossa vida é o amor. Então, sem amor, nada significa. Não há como significar. E amor não é um sentimento. Amor não é um desejo forte. Amor é o elemento mais essencial formador da nossa natureza. Então a gente não... Sabe por que a gente ama? Porque a gente é amor. A gente não ama porque gosta. A gente não ama porque deu certo. A gente não ama porque a pessoa fez a coisa boa. Não. A gente ama porque a gente é amor. E o que é amor? Amor é entrega, é consagração. Amor não é gostar tanto a ponto de querer possuir. Amor é ter tanta consciência de natureza e de virtude que você tem tudo para entregar. Então você não retém nada. Sabe por que muita gente não consegue ter sucesso e completar o propósito dele na vida? Porque ele não consagra tudo. E ele não consagra tudo porque ele tem medo de perder o que gosta. Vou falar devagar porque às vezes você não entendeu. A pessoa, ela não consagra tudo porque ela tem medo de perder o que gosta. Então eu vou te falar uma coisa. Se a sua vida ainda está característica pelo que você... Ainda a sua vida está ainda caracterizada pelo que você gosta, gostar é uma questão de ordem. Não é de natureza. Então, se você pensa que ama porque gosta, você ainda não ama. Porque quem gosta tem medo de perder, quem ama entrega. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou explicar isso melhor para você. Gostar é de ordem, não é de natureza. Porque, por exemplo, você gosta de macarronada? Quem gosta de macarronada? Está vendo? Não é verdade. Porque você gosta de macarronada ao ponto com o molho certinho. Você não gosta dela azeda, nem fria, nem passada. Mas é macarronada. O macarronada azeda continua sendo macarronada. Ou seja, não gosta. Você acabou de falar que gosta. Não, você gosta naquele estado que te convém. Então, se você gosta num estado que te convém, é de ordem. Então você não tem uma relação com ela. Você não se identifica com ela. Ela te beneficia. Então tem muita gente que gosta da igreja, mas não ama. Tem gente que gosta dos parentes, mas não ama a família. Tanto é que você quase quer matar um parente quando ele faz o que você não gosta. Então é de ordem. Porque você gosta daquela coisa, ou daquela pessoa, daquela situação, daquele ambiente, naquela ordem. Se mudar a ordem, você já não gosta. Quem está entendendo? Agora, quando é amor, é de natureza. Então você ama em qualquer estado, quente ou frio, certo ou errado, alto ou baixo, favorável ou desfavorável. Quem está entendendo isso aqui? E aí você se entrega para aquela relação. Então eu vou te falar uma coisa aqui séria essa noite, bem prática.
Se você ainda não entregou tudo, não espere ter êxito na sua vida. Se você acha que você tem um propósito, se você acha que Deus tem um propósito na sua vida, se você está aqui querendo encontrar a vontade de Deus, e você ainda não entregou tudo, não espere ter êxito. Porque aquilo que você retém é o que te contamina. Você sabia que asfixia não é falta de ar? Asfixia é falta de oxigênio. Porque você tem ar, mas você extraiu todo o oxigênio daquela porção de ar e agora aumentou a concentração de dióxido de carbono, de gás carbônico. E esse aumento de concentração de gás carbônico é que te agora asfixia. Não é a falta de ar, é a falta de oxigênio. Porque agora aquele ar está contaminado. Por isso que tem muita gente, principalmente no Brasil, que sofre problemas graves, tipo cefaleia, desânimo, até quase desmaio. Sabe por quê? Porque não respira. Não aprendeu a respirar. E sabe por que ele não aprendeu a respirar? Porque ele não tem respiração longa. Ele está sempre puxando um pouco em cima do que ele não expeliu. Então ele não sabe aspirar prolongadamente e expirar prolongadamente. Aí isso pode causar até uma cefaleia. Isso pode provocar uma arritmia tão grave que você pode infartar, aumentar a pressão. Então deixe o Espírito de Deus ministrar ao seu coração. Você sabia qual é uma das características de uma pessoa que está entrando em colapso cardíaco, arterial, de alguma outra coisa? É que ele aumenta a frequência. Então muita gente, porque não está oxigenado, porque está autocontaminado, ele tem a tendência de aumentar a frequência, porque isso é um instinto. Então, muita gente começa a aumentar a atividade. Ele acelera. Tanto é que isso acontece com a mulher quando está para dar a luz. Quando a mulher está perto de dar a luz, o médico ensina ela a respirar igual cachorrinho. Sabe por que aquilo? Porque quando ela aumenta essa frequência, ela não absorve oxigênio suficiente, ela provoca uma descarga de dióxido e aquilo vai acelerar os processos dela. Ela começa a encurtar suas contrações. Mas se aquilo for uma coisa muito prolongada, ela pode entrar em colapso. Você anda respirando bem, meu irmão? Você anda entregando tudo? Ou você tem guardado uma porção que te contamina? Eu vou te contar uma história, que muita gente aqui participou disso. Quando a gente assumiu o patronato, isso tem quanto tempo? Tem quase 40 anos. 35, mais. Por aí. Quando a gente assumiu o patronato, eram 100 crianças. Crianças, sim. Ia dos 6 até 18 incompletos. Então, eram 100 camas com 100 escaninhos. Cada interno tinha um escaninho. Sabe aqueles armarinhos de aço? Cada um tinha um. E um dos problemas que o patronato ia enfrentando era estabilidade nos processos. Uma das coisas que estava grave lá era a questão de alimentação. Às vezes faltava comida. E não era por causa da gestão, da instituição que tomava conta, não. Era por causa lá de uma anormalidade interna. Então, às vezes, criava um porco, matava o porco, os funcionários ficavam com a carne e entregavam a banha para os meninos. O treino lá era cross. Muita violência, muita agressividade, muita falta de comida, muito terror. Havia muito medo. E aí uma das coisas que a gente colocou como prioridade quando a gente subiu o patronato foi regular a alimentação. Porque ninguém com fome e com sono aprende nada. Então, vamos regular esse menino para ele alimentar bem. E aí a gente fez parceria com a Perdigão, você lembra? Perdigão entrou de parceiro, Celearista entrou de parceiro, Mercado entrou de parceiro. Pensa bem, os meninos do patronato comiam Chester. Tem gente aqui que nem sabe o que é. Chester. Uma ave evoluída lá, um trem entre um frango e um peru. E aí, os meninos comiam Chester, presunto, café da manhã, mussarela, trem lá. Só que nos primeiros 15 dias, diarreia. Uma atrás da outra. Uma diarreia coletiva. Surto de diarreia. Aí pensa a trabalheira. Vai lá, examina a cozinha, saúde pública, nutricionista, vai lá, troca equipamento, muda panela, esteriliza a cozinha, um rolo. E não acabava. O que nós descobrimos?
Onde estava a contaminação? Você imagina, não? Nos escaninhos. Porque os meninos tinham tanto medo de ficar sem comida de novo, que eles escondiam comida na roupa e guardavam no armário. Então eles sempre guardavam a nova e comia a velha. Quem está entendendo? Eles guardavam comida nova, comia comida velha. Guardava comida nova, comia a velha. Não tinha nada que dava jeito. Sabe o que nós tivemos que fazer para acabar com a diarreia? Tirar os armários. Agora você entende por que às vezes Deus tira os armários da gente. Você está achando que às vezes foi o capeta que veio e roubou seus armários. Saqueou sua vida. Não, mas pode até ter sido o capeta, mas com a autorização de Deus. Para eliminar seus depósitos de temeridade. Porque são nossos depósitos de temeridade que estão nos contaminando. Porque faz com que a gente não entregue tudo. Então a primeira pergunta que você tem que fazer aqui, prática hoje, é: eu estou disposto a entregar tudo? Eu vou te falar como é que funciona na cabeça de muita gente hoje em dia. O cara acha que ele harmonizou a vida dele. Sabe por que ele acha que harmonizou? Porque ele é 30% para o trabalho, 30% para a família, 30% para a igreja. Então ele é um cara 33%. Ele acha que porque ele está entregando porções iguais para todo mundo, ele harmonizou. Não, mano. Ele corrompeu tudo. Porque ele é marido 33%, ele é pai 33%, ele é irmão 33% e ele é trabalhador 33%. Tem outros que acham que dá dízimo e cumpriu. Sabe o que é uma pessoa que acha que deu dízimo e cumpriu? Ele é um cara 10%. Ele é pior que o 33%. Por isso a palavra de Deus diz que Deus não funciona nem com grande nem com pequeno. Deus funciona com o inteiro. Por isso que uma semente de mostarda pode ser a menor de todas as sementes, mas ela se torna a maior de todas as hortaliças. Sabe por quê? Porque ela é inteira. A entrega foi inteira. Não adianta você estar entregando 90%. Os 10% que você guardou pode contaminar tudo o resto. Porque os 10% que você guardou é o seu 100% de medo. E enquanto houver medo, não há amor. Está me entendendo isso? Primeira pergunta prática, então. Eu estou disposto a entregar tudo. Eu fico vendo umas pessoas que faz um encontro de 15 minutos. Vou me encontrar, vou tomar um café de 15 minutos. Ele acha que é 15 minutos, ele fica ali. Amado, deixa eu falar uma coisa. Transforme 15 minutos em 100%. Você vai ver milagres na sua vida. Se naqueles 15 minutos você tiver como? Inteiro. Sabe quantos segundos levam para uma mulher ficar grávida? Menos de 5. Então não adianta. Preliminar, trem, pá, o cara é o cross. O marabarista. Se ele não é o quê? Inteiro. Amado, não adianta o nosso malabarismo todo. Não adianta essa aceleração, não adianta essa arritmia, não adianta esse descompasso, essa aceleração. Isso vai te matar do coração. Se você não está sendo o quê? Inteiro. Paulo diz: eu louvo a Deus pela consagração do vosso amor, porque vocês estão entregando tudo. Pergunte para você que hoje, como parte da igreja, como pai, como irmão, como família, se você está disposto a entregar tudo. Segunda coisa, ele diz: a operosidade da vossa fé. E aí ele coloca uma questão prática da fé. Então, se a prática do amor é a consagração, a prática da fé é a disposição. Então eu conheço muita gente que é o seguinte: é bom demais, tudo, pessoa maravilhosa e tal, mas ele não tem a mínima disposição. Então ele é assim, ele é empenhado, mas não é disposto.
Então, para você desfrutar dele, você tem que ir lá e desfrutar dele nas condições dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você entrar dentro do quadrado dele, você vai achar que você está no céu. Mas se precisar dele sair do quadrado dele para adaptar, para tentar uma forma diferente, para fazer de um jeito que ele nunca fez, esquece. Que aí é o Satanás. Ele acha que você é a pessoa mais inconveniente do mundo. Então, você usufruir dessa pessoa é uma maravilha. Porque ele é empenhado, mas não é disposto. Ele às vezes não está pronto para aprender a fazer de um outro jeito, que ele nunca fez. A fé não é a excelência de fazer o que já foi feito, mas bem feito. A fé é a disposição de fazer o que ainda não foi feito. E de dar materialidade ao que ainda não foi visto. Não se vanglorie de ser uma pessoa empenhada, excelente e zelosa, se tudo que se apresenta é uma nova versão do passado. Mas você não deslocou. Você não apresenta uma nova versão de si mesmo. E aí eu vou trazer para você uma definição física de trabalho. Sabe o que é trabalho? Trabalho é força, empenho, vezes deslocamento, disposição. Então, se você tem muito empenho, mas não tem disposição, sabe qual é o seu trabalho? Zero. Sabe o que você realiza no fim? Zero. Então, às vezes, você não está precisando de mais empenho. Você está precisando de mais o quê? Disposição. Se você deslocasse um pouco mais, você realizava mais do que você já realizou até hoje. Porque às vezes você está empenhado em realizar o que já foi realizado. Quem está entendendo? Mas você não aprendeu. Vou te contar outra história. É um testemunho. Você vai achar que pode ser até assim meio ridículo. Eu estou concluindo. Eu gosto de pescar. E uma vez a gente foi pescar com os amigos num rancho. E eu muito vaidoso. Arrumei uma carretilha. Eu nunca tinha pescado com carretilha. Eu achando que lá carretilha era igual a molinete. Não é não, mano. Existe fé para molinete. Existe fé para carretilha. É um outro negócio. É um outro. Tudo é pescaria. Parece que é tudo um carretel que você enrola e puxa ali. Mas não é não. Uma coisa, outra coisa. E eu achando que eu era, cara, não, pode deixar e tal. Duas lançadas. Deu um trem lá que se chama de cabeleira. Vou explicar o que é uma cabeleira numa carretilha. É uma legião de demônios que se apodera da linha e aquilo vira um trem assim que você não sabe onde começa nem onde termina, não. Aquilo virou um aranzel assim e eu olhei para aquilo e falei assim, bom, agora... Quais foram os principais conselhos que eu ouvi? Corta. Vou pescar. Mas naquele dia, naquela noite, Deus falou profundamente no meu coração. E Deus falou assim, não aprenda a se desfazer dos problemas que você ajudou a criar. Não arrende sua responsabilidade. Sabe o que está acontecendo com a gente hoje? A gente não tem fé, a gente tem crença. Aí o que a gente faz? Mulher deu problema? Você arrenda. Corta e troca. Para continuar pescando. Filho deu problema? Você arrenda. Arruma um terapeuta. Arruma alguém para cuidar dele para você. Pra você continuar trabalhando. Você não tem tempo? Marido deu problema? Pede a Deus para ele morrer e dá tempo de ser casado de novo. Você não tem nem a culpa religiosa. Igreja deu problema? Troca. Amigo deu problema? Risca. Está difícil? Substitui. Igual a gente faz com o celular, com o computador. Empresa não está te pagando? Arruma quem te paga melhor. E aquilo foi tão forte naquela noite que a gente estava começando o ministério. Eu preciso aprender uma lição aqui. Eu sentei 9 horas da noite, acabei de jantar. Sentei diante daquela bagunça, que era minha responsabilidade, porque eu criei aquilo. E os amigos, corta. Não, gente, vocês podem dormir, fica tranquilo. Isso que agora é uma meditação. Eu comecei aquilo às 9 horas da noite. Quando foi 6 horas da manhã, os meninos começaram a acordar para tomar café. Eu estava terminando de desembaraçar minha língua. Foi 9 horas de trabalho.
Até aquilo está resolvido. Mas aprendi uma lição. Eu não posso arrendar situações problemáticas que estão sob a minha responsabilidade. Porque eu tenho que ter fé para tentar do outro jeito, para insistir, para aprender uma outra forma, para me adaptar, para adequar, para saber uma forma nova. Então, a segunda pergunta que eu quero te fazer. Você está disposto a entregar tudo? Amém? Você está... Há um compromisso de consagração? E você está disposto a tentar de todas as formas? Primeira coisa, há no seu coração o compromisso de entregar tudo? E há uma disposição de tentar de todas as formas? Formas que às vezes você imaginou impossíveis e que nunca estiveram na sua maneira de ser. Mas você vai tentar. Terceira coisa. Ele diz a paciência, a perseverança da sua esperança. E sabe o que fala esperança? Se eu tenho consagração, disposição, eu tenho dedicação. Isso quer dizer o seguinte, que sabe até onde vai o meu compromisso? Alguém sabe, não? Até o fim. Não tem aposentadoria. Não tem meu tempo acabou. Não tem não é mais comigo. Não tem agora é com os outros. Não tem férias. Não tem limite. É até o último dia da sua vida. E aí você vai ser bem-sucedido. Você quer entregar tudo? Você quer tentar todas as formas? Você quer ir até o fim? Então você é um dos escolhidos. Quanto tempo você está disposto a gastar? Todo. Quantas formas você está disposto a tentar? Todas. Quanto você está pronto a entregar? Tudo. Então você pertence a esse povo escolhido. Você faz parte dessa natureza. É parte da nossa natureza entregar tudo. É parte da nossa natureza tentar todas as formas. E é parte da nossa natureza não desistir. Tem jeito de ser mais prático, não. Essa é uma mensagem para te encorajar. Porque se você acha que já deu, então essa palavra é para te encorajar. Não terminou. Se você acha que já tentou tudo, não é verdade. Há outras formas. E se você acha que já entregou tudo, então entregue o seu próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Glória a Deus. Eu quis muito aqui essa noite compartilhar isso com vocês. Algo que fosse encorajador. Que fosse extremamente prático na nossa vida. Não se contente em entregar quase tudo. Porque o que você reteve pode comprometer todo o resto. Não se contente em tentar das formas que você sabe. Procure outras. Peça ajuda. Mas se disponha. Sai do seu lugar. Não adianta só você ser sincero. Se você não sair do seu lugar. Glória a Deus. Não adianta só empenho. Empenho é só esforço, não é trabalho. E às vezes você está cansado de tanto esforço. Eu vou falar uma coisa para você. Trabalho não cansa. Trabalho dá sono. Se você anda cansado, é que você não está trabalhando, você está se esforçando. É o seu esforço que produz cansaço. Porque trabalho não produz cansaço. Porque quando você vê o fruto do seu trabalho, você fica contente e dorme. Se então o que você está fazendo anda te cansando, é porque você está empregando só esforço. Não está empregando fé para tentar de outras formas. Para fazer de outra maneira. Para sair do seu lugar.
Glória a Deus. E é o seguinte, dedique-se. Porque Deus não tem prazer nos que retrocedem. Que essa seja a palavra na vida dos batizantes. Que você, ao passar por esse batismo, seja sendo batizado em amor, em fé, em esperança. Que isso signifique na sua vida consagração, disposição e dedicação. Que você seja desse grupo de eleitos que entrega tudo, tenta todas as formas e vai até o fim. Glória a Deus. Privilégio estar aqui. Poder repartir isso com vocês. Em nome de Jesus. E que a gente possa encorajar uns aos outros. Nessa perspectiva. Amém? E orar. Agradecer a Deus por essa noite. E por fazer parte dessa elite. E não porque a gente seja importante, mas porque nós temos significado. Amém, irmão? Às vezes as pessoas não vão te dar importância. Mas lá no fim, elas vão perceber o seu significado. Amém? Recebe isso agora. Faz uma oração isso agora. Fala com Deus. Fala, Deus, o que está me impedindo de entregar tudo? O que está me impedindo de tentar de outras formas? E aonde foi que eu fui iludido a ponto de não ir até o fim? O que me fez pensar que minha hora de parar chegou? Ah, aqui o rapaz. Tem que tirar uma foto desse rapaz para andar falando. Viu, Marcelo? Esse rapaz. Benção. Entrega tudo. Tente todas as formas. E não pare até que tenha chegado. O único dia que a gente vê você parado é o dia que for celebrar o seu enterro. Aí parou mesmo. Glória a Deus. E se Deus quiser, ainda brota uma goiabeira no caminho. Amém? Se Deus quiser, em cima da sepultura, ainda brota uma jabuticabeira. Pé de manga. Porque isso é promessa de Deus. Mas não se contente em entregar menos do que tudo. Não se contente de tentar menos do que todas as formas. E não se contente em não ir até o fim. Vamos falar com Deus agora. E olhe, isso é um tripé. Isso é um plano, Leandro. Amém, meu filho? Isso é um plano. Quando a gente está apoiado nesse plano, qualquer terreno. Qualquer terreno. Fala para o seu irmão aí. Os escolhidos de Deus. Sempre haverá resistência. Mas nunca haverá oposição. Pai, muito obrigado. Porque os escolhidos do Senhor são prósperos, são bem-sucedidos. Tudo o que os escolhidos do Senhor fazem é bem-sucedido. É uma promessa. É maravilhoso fazer parte dessa natureza. É maravilhoso saber que a nossa natureza é uma natureza de consagração, de entrega. A nossa natureza é uma natureza de disposição, de movimento, de caminho. É a natureza de quem cruza o rio, de quem atravessa o mar, de quem atravessa o vale e não se desculpa na dificuldade. A nossa natureza é que só acaba quando acaba. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Um dia, diante da dificuldade, o povo de Deus começou a reclamar. É inimigo demais. É mar, é fome, é dificuldade. E foi reclamar para Deus. E Deus falou, não, pode ficar tranquilo.
Eu vou diminuir os inimigos, vou baixar a temperatura, vou ligar um ar-condicionado, vou melhorar o lado de vocês. Foi isso que Deus falou? Não, o que ele disse? Por que meu povo reclama? Diga ao meu povo que marche, entrega tudo, tenta todas as formas e vá até o fim. Glória a Deus, amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém.